Estimado católico, graças a Deus pertencemos à única igreja fundada por Jesus Cristo. Só existe um Deus verdadeiro, só existe uma igreja verdadeira. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fala no singular, minha igreja. Jesus não diz no plural, minhas igrejas. Está claro que Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica é a Igreja de Deus. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, diz: Eu persegui a Igreja de Deus. Isso mesmo, o apóstolo São Paulo, antes da conversão, perseguiu a Igreja de Deus, que é a Igreja Católica. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5, Jesus disse para Saulo, isto é, São Paulo, antes da conversão: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é o Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Está claro que aquele que persegue a Igreja Católica persegue a Jesus Cristo. E na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz que Jesus amou a sua igreja, isto é, Jesus amou a Igreja Católica Apostólica Romana. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Os inimigos da Igreja Católica dizem que Jesus não fundou uma religião, que Jesus não fundou uma igreja. Claro que fundou, claro que fundou. Ele é o fundador da Igreja Católica, não fundador desse tanto de igrejolas que tem por aí, cada uma gritando que é a verdadeira. São coisas fundadas por homens. Estimado católico, vamos refletir sobre o Salmo 61, versículo 2. Ó Deus, ouve o meu grito, atende à minha prece. Salmo 61, versículo 2. Estimado católico, quando surgirem obstáculos, dificuldades, muralhas e barreiras à nossa frente, devemos gritar com a alma, com o coração e com a vida ao Senhor que tudo pode. E Ele, o Deus eterno e bendito, nos sustentará,
nos socorrerá. A força do Senhor Deus nos mantém de pé diante das provações e dificuldades de cada dia. Conferir Jó 10:12, Salmo 65, do versículo 9 ao 13, Salmo 78, do versículo 19 ao 22, Salmo 104, versículos 14 e 15, Salmo 104, do versículo 27 ao 30, Salmo 145, do versículo 10 ao 20, e Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 33. Deus é poderoso e nos sustenta, nos mantém de pé diante das dificuldades de cada dia. Nós não podemos abandonar a força de Deus, não podemos abandonar o poder do nosso Criador para nos arrastar diante das criaturas. As criaturas são falsas, são fracas. Hoje estão de pé, amanhã já estão prostradas por terra, desanimadas. Deus não é assim. Deus é poderoso, Deus é força, Deus nos sustenta e nós não podemos desanimar, não podemos desesperar diante das provações de cada dia. Devemos confiar no nosso Criador e Ele nos sustentará. Estimado católico, Deus é Pai e atende a nossa prece. Deus é Pai e atende a nossa oração. Devemos rezar continuamente, confiando no Deus que tudo pode. Nós não podemos desanimar, não podemos desconfiar da grandeza e do poder de Deus. É preciso implorar a ajuda do Senhor com humildade, confiança e perseverança. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Devemos rezar sempre. Deus não atende aquele que desconfia do seu poder. Prezado católico, Deus não tapa os ouvidos para o fiel que implora a sua ajuda. Ele atende às suas preces, às suas orações. Conferir Salmo 4:4, 37:7, 65:2-3, Isaías 65:24, São Mateus 6:7-8, São Mateus 6:9 até o versículo 13, São Mateus 7:11, São Mateus 21:22, Marcos 11:24, Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8. Deus é Pai e atende às nossas preces. Não podemos deixar de rezar, não podemos abandonar a oração. Devemos confiar em Deus e Ele vai nos atender. Estimado católico, não podemos duvidar de Deus. Milhões de pessoas gritam em vão, no vazio, isto é, prostram-se diante das criaturas e desprezam a força do alto.
Infeliz do católico que despreza a grandeza e o poder de Deus para seguir a fraqueza das criaturas.